Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao comparativo entre o Sony GPX88 contra o Sony Zux 999, que já indo direto ao assunto, no comparativo de grave, vitória pro Sony GPX88, já no comparativo de subgrave, vitória fácil pro Sony Zux 999 por 5-0. Com isso, temos um empate nesse comparativo, que antes de irmos para o comparativo em área aberta e descobrir qual dos dois irá ganhar, eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora do Mini System Sony Zux 999. Eu gosto de equalização manual, só que no caso dele, a equalização que mais me agradou foi a Z-Groove, porque ela dá mais ênfase em subgrave. Porém, quando eu estava testando ele com várias músicas, quando chegou na música da Boate Azul, que ele estava com tudo no máximo, eu nunca usei essa frase, mas nossa, o agudo e o médio dele ficou muito cristalino, ficou muito agradável. Eu gosto mais de grave e subgrave, mas na hora que tocou esse trecho específico da música, que dá mais ênfase no médio e agudo, nossa, foi muito bonito de escutar. Ele com tudo no máximo, no meu ponto de vista, eu senti ele um aparelho muito equilibrado. Você não vê o grave nem o subgrave atropelando um outro, nem o médio nem o agudo, ele ficou bem equilibrado. Você consegue perceber o médio, o agudo, o grave e o subgrave bem nítido. Não fica um atropelando o outro, mas como eu prefiro, com ênfase no subgrave, eu prefiro utilizar nele a equalização do Z-Groove. Vamos agora para o comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc, para a gente poder descobrir qual Mini System toca mais forte em área aberta em cada decibelímetro e também para poder desempatar esse comparativo. Só que antes, se você estiver precisando de conector do LED para Mini System, ou antena FM para Mini System ou torre de som, ou ainda conector do alto-falante, eu tenho de vários modelos para vender. É só me chamar aqui nos comentários que eu te mando o link direto do anúncio. E no comparativo em área aberta, vitória para o Mini System Sony GPX88. Com isso, ele se torna o campeão desse comparativo, que independente do resultado, você vendo os dois tocando a mesma música nas mesmas condições, qual te agradou mais? Que já falando em agradou, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora do Mini System Sony GPX88. Que já indo direto ao assunto, começando pela equalização manual. Ter equalização para grave, médio e agudo é um ponto muito positivo, principalmente por ter uma equalização específica só para o subwoofer. Isso me agrada bastante. Já as equalizações pré-programadas, algumas me agradam, outras não. Algumas eu percebo que não muda tanta coisa, talvez nem precisariam delas. Mas aí, eu acho que você vai concordar comigo, é melhor ter e não precisar
do que precisar e não ter. Concorda comigo? Então deixa o like. Já com relação ao grave, eu percebo que ele é ali um grave misto, querendo ter um subgrave mais macio. Eu digo querendo ter um subgrave mais macio pelo seguinte: ele tem subgrave, só que não é tão perceptível. Se você colocar ele em certos locais, você vai perceber mais fácil o subgrave dele. Então talvez dependa um pouco mais, se você gosta de subgrave igual eu, você procurar um local mais apropriado para estar colocando ele, para estar integrando mais subgrave. Por isso que eu falei que ele é ali um grave misto, querendo ser um subgrave. Ele tem, mas você precisa de um certo local para poder perceber com mais facilidade. Se você não importa tanto com o subgrave, não vai fazer diferença. Uma coisa que eu percebo muito nele é que ele foca em médio, agudo e grave. O subgrave tá ali, mas basicamente é essa ordem. Então, por ter equalização manual, eu venho aqui, diminuo um pouco do médio, diminuo um pouco do agudo, dou mais foco no grave, nessas 3 equalizações, e no subwoofer eu vou lá e coloco no 10, que é o máximo que entrega de grave e subgrave. E aí eu consigo dosar ele mais no meu gosto. Fica um som perfeito? Não. Mas da forma que eu equalizo ele e no local que eu deixo ele, ele me agrada a qualidade sonora.